Olá, bonita e bonitos! Bem-vindo ao mais um podcast Uma Psicóloga na América. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente evita falar. É como se a gente planejasse para um dia mau, como se a gente não tivesse fé ou tivesse sendo pessimista. O problema é que o dia mau chega, cedo ou tarde, diferente para cada um de nós. E eu vim contar uma história hoje, né? Eu vim contar a história de uma moça que tem uma história muito inspiradora, que ela realmente pegou uma situação difícil, o dia mau que bateu na porta dela, e com isso ela aprendeu, desenvolveu e hoje ela pode ajudar pessoas a evitarem passar por situações assim, ou até mesmo ter recursos, ter um planejamento, se esse dia nunca chegar, amém. Mas se ele chegar, estaremos preparados. Quero dar as boas-vindas para a Rúbia. Obrigada, Érica. Obrigada. É um prazer estar com vocês e contar um pouquinho da minha história, o que me fez chegar até aqui e, claro, sempre com o propósito de Deus, sempre buscando através da palavra dele, para a gente concluir com o propósito que a gente precisa concluir nessa terra. É verdade. É sobre isso. Gente, como que eu achei essa mulher? Não achei. Foi ela que me achou na rede social. Falou assim, você quer falar comigo sobre as emoções e o dinheiro? Eu falei, ninguém nunca me convida, eu quero sempre falar sobre isso, que é importante. E as pessoas nunca relacionam muito bem as emoções e o dinheiro. E aí a gente fez uma live, foi um sucesso aquela live, ecoou por meses, as pessoas falando, nossa, eu não sabia que era por causa das minhas emoções que eu fazia isso e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar um pouco mais, eu ouvi um pouco da história dela, a gente teve alguns mini, eu falei, uau, essa história precisa ser contada, precisa ser inspiração para outras pessoas. Mostrar para as pessoas que todo mundo passa. Yes. Todo mundo passa. Se não passou, vai passar por alguma situação, ou com ela, ou com alguém que ama. E é entender que a gente precisa se preparar, psicologicamente e na nossa vida também. E conta então pra gente como foi isso que aconteceu. Bom, antes de trazer a minha história, explicar um pouco quem sou eu. Eu vim para os Estados Unidos, sou, de São Paulo. Trabalhei muitos anos em banco, no Bradesco, não sei se eu posso falar o nome, né? Qualquer coisa depois corto. Trabalhei em banco e decidi vir para os Estados Unidos a passeio. E foi onde tudo começou, a minha vida nos Estados Unidos. Não foi algo planejado. E cheguei, fui imigrando. Como muitas pessoas, vai descobrindo. Para quem não se planeja desde o Brasil, chega aqui e vai se descobrindo o que é a América. E um dos grandes erros que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu também cometi, é de não buscar informação. Porque por mais que a gente imigra, né, sai do nosso país e chega aqui, a gente só pensa em trabalhar e crescer. Yes. Ok, mas como é que eu vou crescer? O que o país me dá? O que eu tenho acesso? O que eu posso? Porque a primeira coisa, quando a gente chega aqui, os amigos, né, as pessoas que a gente vai conhecendo, a gente vai escutando tudo que a gente não pode fazer. Basicamente. Você não pode isso porque, né, não tem um Social Security, não tem um documento, não tem um Green Card, você tem que buscar como você consegue isso. Enfim, mas ninguém te dá ferramentas, ninguém te dá a mão e fala assim, olha, eu quero te ajudar. E as informações que a gente também vai e busca são tantos nãos que também nos paralisa. São tantos profissionais também, infelizmente, que acabam cobrando coisas que não precisa nem cobrar. Né? Então aí a pessoa diz assim, nossa, por que eu vou buscar a informação sendo que eu tenho, né, desembolsar tanto dinheiro e não estou no momento para isso? Enfim, eu acho que isso é um padrão, né? De quando a gente chega aqui, a gente está todo mundo aqui, né? Imigrante, a mesma malinha ou não malinha na mão de todo mundo e começa a sua vida. E foi assim que eu também comecei. Trabalhei na faxina, né? Eu tava com a minha mãe aqui e eu e ela de help, aquela coisa. E aí eu casei, né? Conheci meu marido.
e mudei de cidade por conta do meu casamento. E foi aí que eu fui descobrindo um outro lado, porque meu marido era hispano. Apesar de ser latino, né? Todos sermos latinos, mas também é de uma cultura diferente. Só que ele mora aqui há muitos anos. E eu fui descobrindo coisas, né? Eu saí daquela comunidade brasileira, que a gente só fica naquele escuta, 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 escuta. E fui para uma outra comunidade hispana que eu fui descobrindo outras coisas, e claro, sempre tendo contato com americanos para também, né, tá familiarizando com o país. E foi nessa transição, né, imigrando para a família do meu marido, que eu fui descobrindo muitas coisas. A família do meu marido mora no Texas, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, o meu cunhado, e foi aí onde tudo começou. Foi quando eu trabalhava na faxina ainda e veio o Covid, né? E aí eu engravidei. Nossa! Peguei Covid na minha gravidez e foi um susto. Começaram os indícios de como se planejar. Porque quando veio o Covid, para quem é um self-employer, para quem é dono de um próprio negócio, todos sofreram. Até quem não. E aqui, né, assim, a gente vê que as pessoas realmente pararam. Todo mundo. Né? Então a gente vê, às vezes, foi uma realidade diferente do Brasil, às vezes de outro país, que continuou de uma certa forma. Aqui é como se parasse mesmo, que tivesse uma coisa. Tipo, o mundo meio que começou a mudar da noite pro dia. E quem tinha emprego não tinha mais, comida não tinha mais no mercado. Eu não sei exatamente como foi no Brasil, mas aqui, pessoal, aqui as leis trabalhistas é totalmente diferente do Brasil. Aqui, se a gente não trabalha por uma situação de saúde, aqui a gente não tem dinheiro. Não. A empresa, por mais que você trabalhe para uma empresa, ou preste serviço para uma empresa e tudo mais, você não é registrado. Nem o americano tem uma segurança quanto a isso. Então, no Brasil, eu não sei como foi lá, se alguém pôde acessar, né, o seguro-desemprego. Eu acho que teve alguma coisa que teve acesso. Teve auxílios do governo e tudo mais. Aqui não tem isso. Nem para o americano e olhe lá para o imigrante. Com certeza. Então, tudo começou na minha vida a dar sinais, né, da profissão que hoje eu carrego. Mas, enfim. E nesse período do Covid, eu grávida, eu peguei Covid. Meu marido também parou de trabalhar. Ele trabalha na construção. Construção parou, né, na época também, porque os clientes não queriam aceitar as pessoas dentro de casa. E meu marido, por eu estar grávida, ele ficou até meio surtado, porque, né, com medo, e acabou que eu no final também peguei. Mas graças a Deus tudo bem. Só que o ponto-chave aonde virou na minha cabeça foi quando eu tava grávida e eu perdi meu cunhado. Eu perdi meu cunhado nesse período de Covid, mas não foi por conta do Covid, foi por conta de um acidente de carro. Ele tinha, na época, 24 anos. Uau. Deixou um filho lindo, maravilhoso hoje, na época de 3 meses. E foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Na época mais feliz da vida dele, a gente perdeu ele. E não foi por Covid, não foi por... Foi uma fatalidade. E aqui é uma coisa que eu aprendi. Morrer é muito caro. É muito caro morrer aqui. É desumano. É desumano. Porque da noite pro dia, a gente teve que levantar muito dinheiro para ele ter um final feliz. Digno, Aliás, né? digno pra gente, né? Que Sim. fica. E aí, né, a gente recebeu notícia. Eu com meu marido, mesmo eu grávida, mesmo com toda a situação, a gente voou pra Texas. E aí começou, né, o processo, tudo mais, enfim. E ali, naquela situação, o que eu pensei? Meu Deus, e agora? E o meu sobrinho? O que vai ser? Né? Porque por mais que os pais não estavam juntos, mas ela, né, ele contribuía para aquela criança. Sustento, socorro, Exatamente, é um pai, segurança. né? Então, e agora? E eu grávida da minha filha, eu pensei, e se alguma coisa acontece comigo? E se alguma coisa acontece com meu marido? Porque desde quando eu deixei a faxina por conta do Covid e gravidez, a gente já tinha conversado. Que ok, você vai ficar cuidando da bebê até ela iniciar o período escolar e eu vou continuar provendo as coisas em casa. Ok, porque a gente sabe que daycare que não é nada barato. Não. Não é nada barato. Então, se a gente coloca a ponta do lápis
que o valor de um daycare e o valor do quanto a gente faz na semana, Vai. educação, cuidado e tudo mais, nem sempre vale a pena, Sim. né? E na época, meu marido tinha condições de manter. Uhum. Mas, enfim, aí isso começou a me incomodar. E aí eu, entendendo, né, toda essa situação do falecimento do meu cunhado, com a história do que ia ser do meu sobrinho, com a ajuda que a gente teve que contribuir para o velório, Velório, sim. que a gente fez GoFund. Pra quem não sabe, GoFund é uma página de doação virtual. A gente ligou para famílias fora do país, dentro do país, para ajudar, porque, gente, a gente não tá falando de $1.000. A gente tá falando acima de $10.000. Sim. Eu não vou dar nem o valor exato, mas é muito caro. Sim. E, enfim, né, meu cunhado também não... A família do meu marido é uma família humilde, né? Em questão educacional, estão muitos anos nos Estados Unidos, não chegaram ontem. O meu sogro tá aqui há muito mais de 30 anos. Uau, uma vida. Uma vida. Os meus cunhados, né, o mais novo, nasceram aqui, então eles são americanos. Só que aí que tá, a falta de informação. A falta de informação. Então, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a pesquisar o mercado, né? E querer entender um pouco mais. Como que as pessoas fazem? Porque É, todo mundo vai pedir ajuda? Como que É. funciona isso? Só os ricos que conseguem resolver? Começou a surgir essas começou questões. essa inquietude, assim, como é que faz? Uhum. Se alguma coisa acontece comigo, né? Eu me coloquei no papel. Se alguma coisa acontece comigo. Enfim. E outra questão, como eu acabei de dizer, meu sogro está uma vida aqui. Uhum. Ele não conseguiu se aposentar até hoje. Ele tem 68. Não, 68 anos. Ele não conseguiu se aposentar. Sendo um cidadão. Só que o que acontece? Ele sempre foi self-employed. Ele sempre teve o negócio dele. Sim. Ah, mas tem um Social Security. Todo mundo fala, eu já tenho minha residência, já tenho meu green card, tô tranquilo. Não. Ele pode sim se aposentar pelo Social, só que é uma outra estrutura. E vendo essa questão, meu cunhado, o meu sogro, começou as perguntas. O que eu tenho que fazer? Uhum. E foi uma busca. Aí minha filha nasceu, passou um tempo, e aí eu fui buscando as empresas para buscar informação. Paguei por informação algumas vezes, porque informação, às vezes, as pessoas não querem dar de graça, Não, né? verdade. Ainda mais informações assim. Ah, sim, verdade. Tem aquela máxima, né, que a gente escuta muito aqui. Ah, eu passei, você que faz para conseguir também, né? Nossa, nem me fale. Nem me A gente fale. escuta muito isso. Muito. Dentro da comunidade, muitas vezes. Muitas. Então, assim, eu fui tendo que buscar. Meu marido também não sabia. Uhum. Meu sogro, muito menos. Então, eu tô falando do meu núcleo familiar de uma família que tá há muitos anos aqui. Sim. Né? Que não é que chegou ontem. Eu que tinha chegado recentemente, eles não. E aí eu fui buscar informação, até que eu fui falando com algumas empresas, entendendo como é que funcionava a estrutura, porque nesse período eu já estava com o meu Social Security, mas antes não, então eu pegava informação para quem não tinha o Social, que era a minha realidade, Uhum. e depois eu passei a buscar informação para quem tinha um Social Security. Uhum. E que a informação bateu na minha porta, de se proteger. Uhum. Né? Eu tive uma consultoria gratuita com uma pessoa e a pessoa me deu as informações. Olha, para você se proteger, você não precisa de um social. É um valor acessível, né? Na época, como eu não tinha renda, então eu tinha que, né, falar pro meu marido, olha, marido, vamos participar, porque eu encontrei uma ferramenta muito completa aqui, que vai abranger várias áreas da nossa vida, mas eu preciso, né, que você Pague. né? E a gente teve essa reunião, ele entendeu, assim, uau, eu também não sabia que podia ser feito, tal, todo mundo feliz. E aí meu marido falou, vamos esperar um pouquinho? A gente tá bem, tá tudo bem, vamos esperar um pouquinho e depois a gente começa, pode ser? Aí a moça falou, não, tudo bem, é o seu tempo, a informação a gente já te passou. Uhum. E esse um pouquinho foi... O céu caiu na minha cabeça. Porque um mês depois, meu marido teve que fazer uma cirurgia de emergência. Nossa.
Porque, bom, ele trabalha na construção, trabalha com granito há muitos anos e gerou uma hérnia na coluna dele. Na Porque ele sempre tinha dor. Porque a hérnia, né, a gente sabe que na coluna tem nervo. Os médicos daqui nunca quiseram operar ele porque ele é novo, né? Ia gerar uma dor crônica. Mexer ali é algo muito delicado. Então ele nunca fez cirurgia. Então o que acontece, né? Ele estourou essa hérnia. Então teve que fazer cirurgia, de sim ou sim. E a cirurgia é de risco. Sim. Né? O médico falou assim, olha, é de risco, porque a gente vai tentar fazer o máximo ali, né? Sim. Só que a gente não pôde fazer aqui nos Estados Unidos, porque os médicos não queriam fazer. Graças a Deus, né? A gente tinha forma de sair do país e fazer, e voltar tranquilamente. Sim. E a gente foi para um outro país para fazer essa cirurgia. Chegou nesse país, o médico falou assim, não, ok, vamos fazer cirurgia e tudo mais. Fez o exame que precisava. E tava eu, minha filha e meu marido lá fazendo a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Maravilha. Removeu a hérnia dali. Só que eu não sei, é quirófano? Não, quirófano é em espanhol. Na sala pós-cirúrgica, que a pessoa fica ali esperando, ele pegou uma bactéria. Uau. E essa bactéria dá em 1 milhão. Mas é uma bactéria rara ao mesmo tempo, mas que pode acontecer com qualquer um, porque é uma bactéria do ambiente hospitalar. Sim. Isso acontece muito aqui nos Estados Unidos. E aconteceu dele pegar essa bactéria. Então, de uma cirurgia de sucesso, virou o nosso pesadelo. Porque não tem cura. Os medicamentos são fortíssimos para toda a vida. E mais, né? Ele hoje anda por milagre. Porque essa inflamação, essa bactéria, tá entre nervos, né? Nervos da coluna. Então, isso gera dores. Isso poderia ter incapacitado ele. Graças a Deus, não. Mas ver um homem desse tamanho, Sim. implorando morfina a cada 1 hora, é desumano. É de desestruturar qualquer E foi ali, eu com uma criança pequena, meu marido, provedor da casa, eu me vi numa situação de incapacidade total. Total. O que eu vou fazer agora? E aí a gente voltou para os Estados Unidos. Ele com muita dor. A gente passou por médicos aqui. Os médicos falaram assim, olha, é uma bactéria. A gente precisa tentar encontrar uma forma de matar essa bactéria. E aí ele ficou por semanas no hospital aqui da nossa região. Porque não tinha medicamento, não existe medicamento. Então era morfina e uma medicação. Morfina e medicação. E ele ficou assim por dias. Para um homem ativo, para um homem provedor, ficar numa cama de hospital por semanas, tudo fechado, ele pirou. E ele não parava. Queria sair, queria ligar para cliente, Sei, os médicos, você não pode sair daqui, você não tá entendendo, você não pode sair daqui. Se sair daqui, não tem o que fazer. E a nossa vida ficou assim, hospital, casa, hospital. E claro, eu tava com uma criança pequena, não tenho rede de apoio aqui na região. Tinha que levar ela para tudo. Minha filha no hospital também, mas era alegria para ele, era a única forma dele conseguir sorrir. Era ver ela, porque foi a nossa força realmente para buscar. Sim. Né? E é onde a gente fala, num momento tão difícil desse, que a gente passou por diversos, mas quando passa com a gente, aí que a gente entende. Dinheiro não tem que ser problema. O dinheiro tem que ser a sua solução. Eu saber que minha conta de luz vai ser paga é uma coisa. Eu saber que se eu não vou ter dinheiro para comprar um alimento é outra. E o que aconteceu nessa época, né? Ajuda financeira ninguém bate na nossa porta para dar. Eu por muitas vezes pensei em fazer o GoFund, mas pelo meu marido ele não deixou. Sim. Ele não queria se expor. Isso, eu ia falar, muito triste se expor, porque tem gente que vai entender, que vai ajudar, mas vai vir o julgamento também. E ele já estava desestruturado emocionalmente, né? Para aguentar mais isso. Então ele, não.
E como, né, homem, alfa, não, eu vou dar um jeito. E foi ali que, quando a gente voltou para os Estados Unidos, ele deu entrada no hospital, eu liguei desesperada para as meninas que passaram a informação para mim. O que eu faço agora? Eu falei assim, Rúbia, não dá para fazer mais nada. Agora é esperar essa fase passar. E depois a gente tenta. Porque qual foi essa informação? A informação que eu recebi é que, para uma pessoa que tem um green card ou não, ela pode e deve se proteger nesse país. Sim. Por quê? Se alguma coisa aconteça com essa pessoa em vida, que foi o caso do meu marido, a pessoa ela tem uma proteção. Então, ela tem uma renda, ela tem um dinheiro que está ali disponível para ela dentro de um cenário de saúde. Sim. É um seguro com benefício em vida. A maioria dos seguros que eu sabia desde o Brasil é o seguro para a morte. Então, a pessoa faleceu, que foi o caso, né, do meu cunhado. Os beneficiários têm acesso. Só que não existe só esse tipo de seguro. Existe um seguro na qual a pessoa em vida tem acesso. Se o meu marido tivesse falado sim naquela reunião, a gente teria essa proteção. E eu bati na minha cabeça e falei assim, por que é que eu, pelo menos, não paguei a primeira? Porque não tem período de carência. Eu perguntei para ela, se, aquele sim, né? Aí vem um se eu tivesse feito, se. Eu perguntei para ela, se tivesse feito, ele estaria coberto só para calar uma vozinha na minha cabeça. Sim, ele estaria protegido, porque não tem um período de carência. Nessa situação que ele está, era possível acionar o benefício em vida? Sim, era possível. Então, eu estou falando que a gente deixou de ter uma ajuda financeira por um contrato de 200 mil. 200 mil, naquele momento, resolvia uma grande parte dos nossos problemas. Meu marido poderia ficar tranquilo, porque dinheiro tinha, para cumprir com as responsabilidades, não só de casa, mas da empresa também. Sim. E ele não iria precisar voltar tão rápido a trabalhar. Ele poderia dar um tempo para o corpo dele se restabelecer, sabendo, né, como provedor, como tudo estava tudo ok. E aí é onde, depois daquilo que a gente passou, que foi uma média mais difícil, de 3 a 4 meses, que a gente ficou assim, que eu falei, não, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso conscientizar as pessoas da necessidade de se proteger aqui nos Estados Unidos. Porque se alguma coisa... A maioria do imigrante, ele trabalha onde? Na construção. Sim. A maioria das mulheres trabalha em quê? Com faxina, com limpeza. Eu já fui de faxina. Eu conheço mulheres que estão há 10, 15, 20 anos trabalhando em faxina, que não aguenta a coluna, que toma remédio fortíssimo. Homens que já fraturou trabalhando na construção. Sim. Senhores. Escorrega, cai, tá na limpeza mesmo. É muito fácil. E não só isso, né, gente? Não só a questão do trabalho braçal, do serviço em si. Mas a vida é um ritmo. É um ritmo que tem prazo. 10 anos no mesmo ritmo, ninguém aguenta. Para. Psicologicamente, fisicamente, para. Aí começa a mascarar por um tempo, aí remédio. Não sabe fazer outra coisa, não tem informação. Porque igual você falou, quando a gente chega, a gente sabe os nãos. E aquilo gruda. E você sabe, não, eu não posso, não tenho dinheiro, não, aqui não é assim. Aí chega um coleguinha seu, né, também imigrante, fala, não, meu filho, aqui não tem isso aqui, você não é nada aqui. Aí aquilo gruda na sua cabeça como uma grande verdade. Exato. Mas sabe uma questão? Isso é claro, para quem chega aqui. Só que os anos vão passar. Sim ou sim. Só que aquela mentalidade ainda permanece. Por isso que muitas pessoas não se desenvolvem aqui. Todo mundo é imigrante. Por que um se desenvolve e outras vezes fica na mesma vida? Sim. Pela capacidade de perguntar. Pela capacidade de ouvir e buscar informação. Sim. É muito legal isso, que às vezes a gente fala assim, porque como é que não sei o que, tal coisa? Isso daí não dá, porque tem um problema. Quem te falou? Eu ouvi dizer.
É. Não sabe nem foi perguntar mesmo. Tá, mas você foi lá perguntar? Não, me falaram lá, e aí que não tem jeito, eu nem fui. E pessoas perdem a oportunidade de ter um green card por conta disso. Um bom emprego. Um bom emprego por conta disso. Uma Sim. nova oportunidade por conta disso. Sim. Uma vida estável por conta disso. Sim, Um planejamento do American Dream por conta disso. Sim. Porque hoje em dia, uma boa parte que me ligam são pessoas de 60 anos que estão aqui há 20 anos e que não tem uma perspectiva, que tá colocando tile ainda. Que achou que ia ser jovem para sempre. Que achou que ia conseguir se Dá manter. conta. Ah, mas eu criei os filhos, e às vezes não tem uma casa. Sim. Por também falta de informação. Então, E acaba pesando para a próxima geração. Porque às vezes tem isso que passa para os ajudar. filhos. Isso. Quantas criança, né? Quantos adolescentes saindo de uma high school indo fazer faxina também, Sim. indo com o pai trabalhar numa construção. Ah, mas é porque a gente não tem green card. É porque meus filhos não nasceram aqui. Sim, gente, Não é assim. aqui é um país de oportunidade. Sim. Aqui, não é porque a gente é imigrante que a gente não tem possibilidade. Ah, mas meu filho, ele não tira notas boas, mas isso não é independente do seu filho. Faculdade, tudo bem que aqui não é de graça. Não tem. Mas A existem comida formas. aqui é paga. Mas existem formas para isso. Sim. Existem formas dos pais também prepararem os seus filhos. Sim. Da mesma forma que eles também têm para ter um futuro digno aqui também. Sim. Então, Aconteceu isso com a gente, sabe? Quando a gente chegou, a nossa filha estava na high school e ela queria fazer faculdade, porque aí na nossa família tem algumas coisas que é mandatório. Estudar e ter uma profissão é uma. Pode escolher o que quiser, mas tem que se preparar, né? Tem que ter o conhecimento. E aí o povo começou, não, porque aqui não tem como entrar na faculdade, porque você não vai se formar, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Eu falei, gente, esse aqui é os Estados Unidos. Se no Brasil, que é o Brasil, a gente tem incentivo para estudar, se você for procurar informação, aqui tem que haver algum lugar. E aí a gente começou a procurar, ia nas faculdades, aplicava para bolsa, para coisa, e tipo assim, informação zero. Você tinha que ir lá, sim. E aí lá eles davam uma direção, você ia para outro lugar, mas a comunidade não sabia. Ah, não, minha filha vai, mas ela nasceu aqui. Por isso que ela... Não, era o mesmo programa. Só que só tinha que fazer uma aplicação diferente, mas a gente não sabia. E aí, quando ela tentou uma faculdade que ela queria, era muito caro, passou até o último estágio da bolsa e realmente roscou. Não deu. Falei, não, vamos ter problema, vamos arrumar outro. E a gente continuou procurando até que deu certo, uma que ela entrou, que a gente pôde pagar, graças a Deus, e que ela pôde se formar e sim, pegou o diploma. As pessoas falam, não pode pegar diploma. Não vai pegar depois. Você vai estudar, mas não vai ter diploma, porque não tem documento. Não, pegou e ela trabalha na área dela. Uau. Mas assim, era como se a gente se sentisse ingênuo. Porque, tipo assim, ai, boba, nem vai dar, tá perdendo seu tempo. Né? E a gente também até se limita. Assim, será que eu vou... Porque é um tempo. Você tem que ir para um lugar, você vai para outro. Você pensa, poxa, será que realmente... Você deixa com aquela voz daquela pessoa, vai te alimentando. Mas, se você não olha para a cara do seu filho, com a ansiedade que seu filho tá, e não foca nisso, e tampa os ouvidos para as pessoas ao redor, tem pessoas que paralisam. Sim. Vocês tiveram ou não? Muitos. Então, se fosse pelo primeiro não, você não teria seguido, né? E olha que a questão, a questão para o adolescente, né, na high school, claro que é um pouquinho tarde e precisa realmente buscar muita informação para introduzir para uma universidade. Mas aqui nos Estados Unidos, eu sei porque eu fui buscar informação para os meus clientes. Aqui na Flórida, existe uma organização que começa desde o 8º ano para pontuação, para ajuda de bolsa, desde o 8º ano. Então, é uma preparação que esses programas fazem para preparar esses pais, esses alunos, para ir para a universidade. Sim. Então, e muitas vezes quando eu falo isso para as pessoas, mas tem que ter documento. Não. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade e a mentalidade aberta
para ver que é possível introduzir o seu filho a isso. Sim. Então, existem programas, existem formas de fazer acontecer. Só que, gente, busque informação. E quando a informação chega, tenha a mentalidade um pouco mais aberta, porque às vezes eu levo a informação para a pessoa dessa questão, por exemplo. Ah, mas eu não sei se meu filho vai querer. Oi? Ele não vai querer para a universidade? Nem sei se ele vai querer para a universidade, por que eu vou fazer a inscrição dele gratuita para fazer um programa desse? Bom, mas então, o que quer? Sim, Né? sim. Então, é muito isso. É muito a questão de abrir a mentalidade, buscar informações, claro, com profissionais. Não é com o amiguinho do lado. Ah, mas por que aquela pessoa fez daquele jeito e conseguiu? Sim. Ah, mas por que... Não. Cada um aqui tem uma realidade. Sim. Tem o tempo dos Estados Unidos, tem o histórico dos Estados Unidos, tem formas e jeitos que precisa ser analisado de acordo com cada perfil, com cada Uma indivíduo. história de frustração, né? Diferente. Vitórias também, Sim. mas precisa muito, muito abrir essa mentalidade para muitas coisas, para se realmente planejar nesse país. Não é só trabalhar, se matar e pagar a conta. É um ciclo que eu vejo muitas pessoas caindo nessa corrida dos ratos que a gente chama, de trabalhar, pagar a conta e gastar. Porque aqui as coisas são muito acessíveis. Por mais que não parcela igual no Brasil, que é o primeiro susto que o imigrante, né? Nossa, que não parcela, como é que eu vou comprar? Mas viu que você trabalha um dia, consegue conquistar. Só que isso vai cair numa rotina que não para. É trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E fazer o básico, né? O básico, aqui na Flórida, pelo menos, é obrigatório ter um seguro de carro. Sim. Mas existem outras ferramentas para você se proteger. Às vezes é uma pergunta que eu faço para os meus clientes. Você paga um seguro para o seu carro, não paga? Se alguma coisa acontecer com o seu carro, você não tem que desembolsar um dinheiro para pagar aquele acidente, certo? Certo. Mas você se protege? Se alguma coisa acontecer com você, o que vai acontecer com a sua família ou com você? Porque às vezes as pessoas solteiras falam, mas eu não tenho família, não tenho filho, tô tranquilo. Meu querido, se alguma coisa acontece com você, o que você vai fazer? Para que você vai pedir? Sim. É pro seu amigo lá do trabalho? Sim. Não. Claro que para quem tem família, quem tem uma responsabilidade maior, o peso na consciência deveria ser até maior. Sim. Mas isso não tem uma proteção. Você já viu alguma página de GoFundMe? Você já doou? Só uma vez para uma pessoa que eu conhecia. E que foi um caso assim, que o pai tava super bem, tava fazendo tratamento e tal, e morreu. E aí a família não tinha nada. Mamãe e 2 filhas. Uau. Isso porque você conhecia. Conhecia. Esse é um grande índice também. As páginas de GoFundMe nunca são raras, ou quase nenhuma, que atingem o objetivo. Primeiro porque, por mais que circula na rede social, internet, WhatsApp, a gente não sabe se é real. Porque também existe fraude. Claro. E as pessoas que estão realmente precisando sofrem com isso. Sim. Porque, né, como é que as pessoas vão ajudar sem saber? Sim. Então acontece muito isso, Érica. São 3 pontos fundamentais na qual eu levo informação. Na fundação da vida dessa pessoa. Pra gente construir uma casa, a gente não começa pelo teto. E muitas pessoas estão começando a vida nos Estados Unidos pelo teto. Não faz um básico bem feito, não faz uma base forte para você começar a levantar a sua vida. Sim. A base forte que eu falo é ter informação. Sim. Informações corretas de profissionais. Para uma pessoa renovar o visto, para a pessoa renovar, enfim, documentos, ela não vai pro amigo, não vai perguntar pro amigo para fazer, ela vai buscar um profissional. Isso tudo também tem que ser na nossa vida, em tudo. Busca um profissional. Sim. Um médico. Tô com dor. Eu vou perguntar para quem? Para um amigo para me receitar um remédio? Ou para um médico? O médico ele vai avaliar e vai te instruir. Sim. E isso em tudo na nossa vida. E é acessível. Né? Uma consultoria hoje de um planejamento financeiro é gratuito. O meu propósito é de levar a informação que eu não tive. E eu sofri muito com isso. Um despertar que você não teve. Eu falei, Quer dizer, você teve, mas vamos dizer que
tinha mais positividade do que realidade. É. Falei, não, daqui a pouco a gente faz, não vai acontecer nada, imagina, nunca aconteceu, É, né? exatamente. Então, quando eu passei por essa última situação, que eu vi que não tinha o que fazer, eu falei, eu não quero que nenhuma família mais passe pelo que eu passei. Eu já doei páginas de GoFundMe. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu também não conhecia, que era amigo de amiga, de amigo de amigo. Mas eu falei assim, gente, isso tem que parar. Isso tem que parar. Claro que não falando contra, porque às vezes é necessário. Mas se as pessoas, ela tem a consciência de que é possível, por que que não? Sim. Eu vou te falar mais. Com uma saída que essa família faça no fim de semana, protege ela de tanta coisa. Com uma pizza, o valor de uma pizza, protege ela de muitas coisas. E as pessoas não pensam, não tem. É que assim, parece que o dia mal ele nunca vai chegar. O imprevisto nunca vai bater na nossa porta. Não, vai dar super certo, eu vou conseguir fazer. E amém, se for. Mas a probabilidade, né? E a Bíblia fala isso, né? Que a gente tem que ser simples, como uma pomba, mas prudente. Prudente. Como uma serpente, né? Então, assim, o que é prudência? Você se preparar, ser prudente, se antecipar o que pode acontecer. Não é você desejar aquilo, mas você falar, se acontecer, eu não vou precisar, eu não vou. Exatamente sobre isso. E foi assim, uma história que é muito, né, bacana a gente pensar assim, que foi de uma dor, Sim, né, que nasceu um propósito. exato. E foi. Eu fiz essa promessa com Deus, Senhor. Aham. O que depender de mim, eu vou levar a informação para que ninguém passe mais por isso. Sim, Porque, gente, só quem passa sabe. eu imagino, com uma criança pequena. Não tenha. A gente às vezes não tem família para você. Não dá. Eu vou pedir ajuda pra quem? Pra minha família no Brasil? Mandar pra pagar minhas contas em dólar? Apesar que no Brasil eu acho que a gente é milionário, né? Mas os gastos aqui são muitos. Altíssimos. São muitos. E São são muitos. muitas vezes tá contando com o seu ganho semanal. Então, 2 semanas desestruturou tudo. Imagina 4 meses. Se 2 semanas já de estrutura pra você pagar um aluguel, pra você comprar com as contas básicas, imagina 4 meses. Uau, muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a gente usou, né, a nossa reserva de emergência que a gente tinha. Meu marido sempre foi prudente. Meu marido sempre foi prudente nessa questão de guardar e tudo mais. Até porque era a compra da nossa casa. Então, a gente já estava juntando dinheiro para os gastos da compra da casa. Só que nesse momento foi essa reserva e além. Sim. Foi dessa reserva e além. Então, assim, por mais que a gente tinha um valor guardado, que foi aí onde meu marido se apegou, né? Não, a gente tá bem. Só que esse tá bem era para um objetivo, não era para uma emergência. Sim. Né? Então, quando a gente tem uma proteção, a nossa reserva ainda continua. Nosso sonho, o dinheiro para o nosso sonho, para nossa casa, estaria ali ainda. Então, quando a gente tem uma proteção, a gente tem uma reserva extra se alguma coisa aconteça. Entendi. E é sobre isso. E não só a questão da proteção que eu alerto as pessoas. Esse é o básico. É o básico. Quem respira precisa se proteger. Eu falo em casos nessa situação do meu marido, de um ataque cardíaco, as pessoas cada vez mais. A gente tem escutado, nossa, fulano sofreu um ataque cardíaco, estressado, e a pressão daqui. Câncer. Gente, tratamento de câncer não é pago 100% de um seguro-saúde. Muitas pessoas que estão passando por um tratamento de um câncer têm que desembolsar dinheiro para sobreviver. E também sobreviver pagando o seu aluguel. Então, são muitas coisas que quando eu começo a falar, a pessoa fala assim, nossa, credo, não quero ouvir isso não. Não vai acontecer nada comigo. Gente, espere em Deus que não. A gente não quer desejar o mal, só que a gente precisa estar preparado. Se alguma dessas situações acontece lá no Brasil, você tem o seguro desemprego, você tem o SUS, que é gratuito, e olha lá que tem coisa também que você tem que, né, arcar. Até é gratuito, mas a maioria das vezes não tem. A maioria também não tem. Então, assim, são realidades que aqui nos Estados Unidos, o país disponibiliza ferramentas para as pessoas. Um americano com consciência disso, ele tem. Ele deixa de comprar a pizza dele, que ele tanto gosta, para pagar isso dele. Sim, com certeza.
planeja futuro de filho, pagamento de college na hora que a criança nasce. Nasce. Sim. Nasce. Um americano bem... Claro que tem também os dois Sim, lados, sim. né? Mas a grande parte do americano, eles são planejados, eles são focados. E por que que o país cresce? Sim. Por conta disso. E, infelizmente, a nossa comunidade, ela vem trazendo cada vez mais gasto para o país. Por isso que, de um tempo para cá, as empresas americanas começaram a abrir essas mesmas ferramentas para um cidadão, para o imigrante, que não tem nenhum visto. Que legal. Então, com uma driving license, com um passaporte do Brasil, enfim, com até mesmo o social, é possível se proteger. Sim. É possível criar sua aposentadoria. E não é a aposentadoria quando tá com 60 anos. Sim. Porque daí complicou. Aí não tem tempo. Não é mágica. Sim. Não tem como você guardar $1 para fazer 20 mil no final. Mas e aí, você, depois que você passou por tudo isso, você foi estudar? O que Eu aconteceu? estudei desde quando eu liguei para as meninas que me prestaram a consultoria, perguntando o que dava para fazer. Elas falaram que eu não tenho que fazer nada. Então eu falei assim, eu vou fazer, eu vou estudar. E no quarto daquele hospital, enquanto meu marido dormia por conta dos medicamentos, eu pegava para estudar. E foi ali que eu comecei a estudar, a tirar minha licença, a se profissionalizar na área, entender um pouco mais a fundo e começar a trabalhar. O quanto antes, por conta que eu precisava. Sim. E segundo, porque eu não escolhi essa profissão me escolheu. Sim. E eu perguntei muito para Deus, Senhor, volto para faxina para fazer dinheiro rápido, ou eu começo a estudar? E Deus foi claro, começa a estudar agora. Ah, mas e minha filha, eu não tenho tempo, meu marido, eu tô indo e voltando do hospital. Você vai dar um jeito. E quando a gente quer, a gente dá. Era 30 minutinhos de uma enfermeira entrar no quarto, outro que eu focava, estudava. E eu tenho essa foto, eu tirei essa foto para mostrar para mim que eu podia. Eu tirei essa foto para mostrar para as pessoas que é possível, independente do momento que você esteja. E eu tirei essa foto para mostrar um dia para minha filha, quando ela já entender disso, que é possível da gente usar da nossa dor. A gente tem duas formas, ou é se aprofundar e ficar naquele mar de lamentações, ou você pegar essa situação e ter um propósito naquilo, porque é no meio das diversidades, no meio do deserto, que Deus te revela muitas coisas. É verdade. E foi ali que Deus me revelou o que eu tinha que fazer, porque eu também estava perguntando muito para Deus, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Uma criança pequena, sem rede de apoio. Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E foi ali que eu comecei. Comecei a estudar. Passou um tempo, eu fiz a minha prova do estado, tirei a minha licença, comecei a atuar. No começo foi desafiador, porque eu não tinha com quem deixar minha filha, atender cliente, aprender de como funcionava, porque é muita coisa. Por exemplo, para atender uma pessoa, eu preciso já ter uma bagagem muito grande de informação. Sim. E eu fui pedindo ajuda para os meus colegas, aí eu preciso atender aquela pessoa, eu não tô segura ainda para falar, você me ajuda? E foi indo, era reuniões a 3, não era nem a 2. E após a pandemia, facilitou muito, porque através da videochamada, do Zoom, Sim. amplificou muito. Então eu tinha contato com muitas pessoas do país inteiro. Sim. Sem precisar sair, deixar Sem precisar sair e deixar minha A filha. licença do quê que você tirou? Eu tirei de consultor financeiro, de life planner. Que legal. Então, eu consigo atender todos os estados dos Estados Unidos. Já tenho licença em muitos estados aqui também, porque cada condado muda as regras. A Flórida é uma, no norte é outra. Então, a gente precisa estudar o que cada condado também aceita. E foi dali que tudo começou. E porque eu também não podia deixar meu marido, né? Sim. Porque ele em casa, ele saiu do hospital, foi pra casa e eu precisava cuidar dele. Como é que eu ia deixar ele pra fazer comida e não podia levantar? Né? Então, foi realmente uma grande oportunidade que eu não pensei em 2 vezes em começar, em ter propósito realmente. Desafio foi, mas hoje eu vejo quantas pessoas eu já consegui ajudar, Érica. Eu imagino. Hoje, receber mensagem de pessoas falando pra mim, ei, eu tô tranquila. Esses dias, uma cliente falou pra mim que o marido dela tava sentindo alguma coisa, ela se Rubens, ei, calma. Você tem isso aqui. Se isso acontecer... Se o pior acontecer...
Ele tem isso aqui. Então, calma. Tá tudo bem. Pra você, pra sua família. E é sobre isso. É gratificante demais. Não só a questão da profissão, mas ouvir pessoas que têm a paz de poder seguir nesse país. De ser a resposta, É. né? Assim, para muita pergunta, para muita Nossa, você oração. falou agora. Que as pessoas falam, meu Deus, como é que eu vou fazer? É. Né? E o que você falou, a resposta me veio outra coisa na mente. O meu propósito não é só de levar as ferramentas para as pessoas. É de ajudar elas realmente. Dentro do planejamento financeiro, não é só ela descobrir o que ela precisa, que é o que eu vou descobrir, mas eu também passar para ela a forma de se organizar, a forma de sair daquele ponto que ela está desesperador de trabalhar, pagar conta, e mostrar para ela o correto de uma educação financeira. A educação financeira a gente não aprende em lugar nenhum. Eu não aprendi. Você, não sei. Mas ou a gente aprende na vida, errando e errando muito, ou Você tem que ter alguém que te ensine. precisa Na ter verdade, alguém. nas duas questões. Você vai errar, mas dificilmente você vai aprender o que É. uma pessoa que estudou. Acontece muito assim, ó, na minha profissão. A pessoa, mas eu já passei tanta coisa na vida que eu sou praticamente uma psicóloga. Aham. Eu falo, praticamente. Praticamente Você é mesmo. meia psicóloga. Às vezes as pessoas precisam de uma psicóloga inteira. É. Então eu acho que é mais ou Com menos outros por aí. A pessoa já recursos. passei tanta coisa, essa é a É. minha experiência. É. Mas não vai servir para o outro, tem que ser alguém que estudou o sistema, que vai poder dizer. É sobre né? isso. É sobre exatamente isso. E quando eu faço o convite para as pessoas, ei, vai ter um workshop sobre educação financeira, quer participar? Claro que tem os nãos, e depois tem, às vezes, um sim que me faz, Rubi, eu tava orando para Deus, para me ajudar a saber o que eu tenho que fazer. E veio você com essa mensagem me fazendo um convite. E isso apaga Todo o resto. todo o resto. Porque se de 10 eu conseguir atingir e mudar a vida de uma pessoa, eu já tô no meu propósito. Eu tô cumprindo o que eu prometi para Deus. Não foi nem para mim ou para minha família, eu prometi para Deus. Então, é sobre isso. Então, não é só conectar aquela pessoa com as empresas americanas ou com as ferramentas, mas é mostrar para ela que é possível e trazer ferramentas para ela colocar no dia a dia. Sim. Porque não adianta ela fazer um planejamento X, sendo que ela não vai conseguir ter mentalidade para honrar aquilo. Colocar em prática, com certeza. Eu acho que é bem isso, assim. Então, eu fico muito agradecida mesmo de você estar compartilhando essa história com a gente. E eu tenho essa visão. Eu sempre falo assim, porque aqui não tem jeito. Olha o que a gente chegou. Falei, tem jeito. A gente só não descobriu como que faz, né? Mas não vão falar. Eu falei, não, alguma porta vai se abrir, a gente tem que bater. E eu acho que essa é a resposta muitas vezes das pessoas. Eu acho que a mensagem principal que a gente traz aqui é assim, tem jeito sim. Sim. A esperança, sim. A forma, sim. Não é que você não é ninguém, você não tem jeito, que aqui você tem que viver no submundo do emprego, do jeito que dá, e Deus que se vire com amanhã. Né? Eu acho que a ideia é levar essa esperança que, sim, existe do mesmo jeito que tem imigrante que não passa informação, que tem gente mal no mundo, tem gente boa também. Tem gente querendo compartilhar e evitar o sofrimento que ela mesma experienciou. Né? E transformou isso, né, num propósito, numa ajuda que eu tenho certeza que mudou e vai mudar muitas vidas. Né? Amém. Então, Amém. que você possa se sentir inspirado com essa história inspiradora e cheio de esperança. Porque a esperança faz a gente continuar, a esperança faz a gente bater em mais uma porta. É quando a esperança acaba que a gente começa a viver na mesmice, no desânimo. Então, a nossa intenção aqui te enche de esperança, que sim, existe a resposta, existe jeito. Possível. É possível. É possível. Você pode fazer muito mais do que você já está fazendo nesse país. É muito possível. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. mesmo. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Amém. Né, e que você possa continuar sendo a resposta para muitas perguntas e para muitas orações. Amém. Gente, muito obrigado. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal,
e curtir esse vídeo. Eu vou deixar as informações dela aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar para ela, é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Show.